Louvado seja Deus. Hoje nós vamos abordar esse tema, os galardões. Confesso para os irmãos que eu estava, não digo ansioso, mas na grande expectativa de falar sobre esse assunto. E como você pensa que o pregador também se domina? Não, o pregador não se domina. Eu não vou pregar domingo que vem algo só porque eu entendo que eu devo falar domingo que vem. Mas eu quero seguir uma questão lógica, de acordo com a necessidade da igreja e até baseado no que nós estamos estudando. Certo? Então eu procuro seguir essa lógica. Então eu estou falando no livro de Atos e depois eu vou para um outro livro. Eu prefiro pregar naquele livro que nós estamos estudando. Estudamos Romanos, pregamos 2 mensagens sobre Romanos, em Romanos, capítulo 8, capítulo 12. Estamos estudando 1 Coríntios. Quando eu li o capítulo 3, versículo 8, eu disse, é a hora, chegou a hora de eu falar sobre os galardões. E nós preparamos a mensagem sobre os galardões. Vamos abrir rapidamente aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. E eu quero dizer para aqueles que vão nos assistir pelo canal, essa mensagem está sendo gravada e nós vamos colocá-la no canal. Não quero que você assista só um pedacinho, eu quero que você assista toda essa mensagem, compartilhe, analise, não é uma mensagem para você ouvir, assistir, melhor dizendo, só uma vez. Anote os versículos, anote os tópicos, porque é muito importante. E aproveito para pedir para você se inscrever no canal. Ok? E eu quero também dizer que o assunto dos galardões, ele é um assunto empolgante, ele é um assunto esclarecedor, que nos motiva na vida cristã. Acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:8 diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Baseado nesse versículo aqui, já não dá uma pista de que haverá uma diferença na glória, na recompensa para aqueles que trabalham para Deus? Quer ler de novo? Dê uma olhada de novo. A segunda parte do versículo. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A palavra galardão, irmão, significa recompensas. Ok? Recompensa por algo que foi feito. Recompensa por algo que foi executado. Nós podemos chamar de compensações. Compensações também. Então, esse assunto, ele é fundamental na Bíblia. Ele é lindo e interessante demais. Tá bom? Vamos ler mais 2 passagens. Abra comigo Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Abra comigo Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Nós vamos fazer um grande passeio pela Bíblia. Nós vamos ler muitas passagens e é uma mensagem rica que vai trazer muito entendimento. O que é que diz? Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome.
aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observe aí os grandes e pequenos. Essas palavras terão sentido daqui a pouquinho para você. Vocês percebem que aqui é a 7ª trombeta. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Esse versículo 18, ele está inserido na descrição da 7ª trombeta. E nós sabemos que a 7ª trombeta, ela já anuncia o fim das coisas. E é na descrição da 7ª trombeta que aparece esse anúncio acerca do galardão. Então, olha aí, ó. A 7ª trombeta, ela fala da vinda de Cristo, do fim de todas as coisas. E aí, é nesse contexto que aparece essa informação. As nações se enfureceram, chegou a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos e também para dar o galardão. Hoje, essa semana que passou, eu estive em 2 velórios. Certo? Em 2 velórios. E eu tive, semana que passou, 2 velórios. Um no interior e outro aqui na cidade. E eu tive a oportunidade de falar muito sobre aquele texto que diz, que é 2 Timóteo 4:1, que diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. E nesse texto está dando uma informação mais. E para dar o galardão. Para dar o galardão. A recompensa. As compensações. E ele diz mais aqui: para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto aos grandes tanto aos pequenos como aos grandes. Você está vendo? Que informação preciosa, né? Mas ainda temos uma outra passagem. Apocalipse capítulo 22:12. Por gentileza. Apocalipse 22:12. Olha o que eu estou lhe dizendo. Atente bem nessa mensagem que você está ouvindo. Assista ela até o final. Compartilhe com seus irmãos em Cristo, pois vai trazer edificação. Meus amados que estão aqui na igreja ouvindo, atente bem e procure entender o que nós estamos explanando aqui. Olha o que diz. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não daria para a gente responder ao pastor que os galardões é uma realidade? Qual foi a pergunta do pastor? Qual foi a pergunta do pastor? Lá em São Paulo, ele disse assim: pastor Isaías, é verdade que vai haver diferença nas recompensas lá no céu? Já não daria para a gente dizer que tem? Olha o que diz. Sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Então, amados irmãos, nós vamos responder essas 3 perguntas. Pronto, olha aí, ó. Agora eu vou entrar, estava lendo os textos introdutórios. Pode voltar lá, pode voltar. Quem terá direito? Bora responder essa pergunta? Pergunta número 2. Quando e onde serão entregues esses galardões? Bora responder?
E terceiro, o que são os galardões? Então fique com a mente assim, direcionada para você entender o raciocínio. Ok, pessoal? Pode deixar por enquanto aí. Ó, escuta isso aqui. Falar dos galardões é algo muito importante para a vida do cristão. É motivador e esclarecedor. A salvação, escuta bem isso aqui, ó. A salvação, ela é pela graça mediante o quê, irmãos? A fé, muito bem. E a fé em Jesus, é claro. Mas os galardões, eles são mediante as obras. Ei, as obras. Porque qual é a espinha dorsal da nossa fé cristã? Que a salvação não se compra. O perdão de Deus não se pode comprar. Olha, uma mensagem, ou uma igreja, uma seita, uma religião que diz que você pode comprar o perdão, a salvação, é uma declaração das maiores de que é uma seita. Quando diz que você pode comprar, que a salvação é pelas obras, que você pode adquiri-la depois da morte. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia deixa claro que a nossa salvação ela é pela graça de Deus. Ela é uma coisa tão maravilhosa, a graça de Deus, que muita gente nem quer acreditar nela, porque ela é boa demais. É verdade, a graça de Deus é a graça. Ela não faz acepção de pessoas. Mas nós não podemos confundir que a salvação sendo de graça, nós vamos abusar dela, desprezá-la e achar que nós devemos viver de qualquer jeito. Não é isso. Pelo contrário, nós já pregamos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas ela não é barata. Ela custou muito caro. Ela custou o sangue de Cristo Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Ele pagou um preço altíssimo. Agora, por outro lado, nós entendemos que os galardões, eles são pelas obras. Sabe por quê? Porque Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Tem tanta gente, irmãos, que não faz nada para Deus. Tem tanta gente, como diz o menino, não levanta uma palha, uma pena. Tem tanta gente que, não entendendo bem o que é a fé e as obras, não faz nada para Deus. E eu quero dizer também um outro texto que para mim é interessante. Esse texto está em Lucas, capítulo 13. Quem puder me acompanha aí, por favor. Lucas 13, versículo 22. 13, 22 diz assim, ó. É 23 e 24. Lucas 13. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que foi que Jesus disse aqui? Que a gente tem que se esforçar. Sabe, irmãos? É muito fácil eu receber o perdão, meus irmãos. Sabe o que eu preciso fazer para receber o perdão dos meus pecados? Reconhecê-los, pedir perdão, reconhecer que só o sangue de Jesus pode me purificar. O que eu preciso fazer para ganhar a salvação da minha alma? Baseado na Bíblia.
receber Jesus como meu Senhor e Salvador. A Bíblia manda a gente confessar com a boca, crer com o coração e confessar com a boca. E nós já estamos com a salvação garantida da nossa alma. Eu quero que você dê uma olhada naquelas mensagens que em Efésios, o que nós somos em Cristo. Lembra? Mensagem interessante. E por a penúltima, que foi Romanos capítulo 8, a segurança do cristão. Uma mensagem importante demais para você dar uma olhada novamente. Então, nós, em Cristo, nós somos salvos. Agora, vamos ser sinceros aqui. É fácil ser cristão? Hein? Você quer entrar no céu? Você quer? Não se esforce, não. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê, meus irmãos? Porque para entrar no céu você tem que ter renúncia. Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar ao mundo. Você tem que renunciar aos prazeres da carne. E além disso, tem outra coisa. São as perseguições. Porque eu posso viver num país livre como o nosso, o Brasil, e ninguém me joga pedra. Ninguém me bater nas ruas porque eu sou cristão. Eu vou lutar contra a minha própria carne e contra os desejos da minha carne. Os desejos pecaminosos. Agora, o que dizer daquele país onde, melhor dizendo, o irmão é preso só porque é cristão? Onde ele apanha porque é cristão? Você está entendendo? Vamos já chegar lá. Você entende por que Jesus disse? Olha qual foi a pergunta que fizeram para ele. Senhor, são poucos, aqui ó, são poucos os que são salvos. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Lá em Mateus, ele falou da porta larga, do caminho largo e do caminho estreito, lembram? Ele disse que o caminho largo é o caminho que muitos entram por ele. Já o caminho estreito, ou a porta estreita, são poucos os que entram por ele ou por ela. São poucos. Irmãos, muita gente vai querer entrar, mas não vai poder. Sabe por quê? Porque entrar no céu não vai ser fácil. Não é uma tarefa fácil. Precisa de esforço. Precisa de renúncia. Abnegação. Esmagar a carne. Os desejos dela. E além do mais, tem esse outro aspecto que eu falei de perseguição. Vamos responder as perguntas. Olha aí. Quem terá direito aos galardões? A palavra você já sabe que está subtendido aí. Segundo o que nós lemos, que é 1 Coríntios 3, versículo 8, diz que são aqueles que trabalham para Deus. São aqueles que trabalham para Deus. Fica claro quando o apóstolo Paulo diz assim: o que planta e o que rega são um. E cada um deles vai receber o galardão. Está falando dos obreiros. Dos obreiros. E aí nós vamos começar pelos obreiros. Quem são esses obreiros aí? Vamos responder? Olha aí, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e diáconos. Você sabe quem é um apóstolo? Um apóstolo, irmãos, é um missionário. Nós temos os apóstolos de Cristo e temos os apóstolos dos dias atuais. Nós temos que entender o apóstolo é alguém com um ministério
como se diz, balizado, alicerçado em abertura de igrejas, em uma obra missionária. Temos os missionários espalhados ao redor do mundo, deixando as suas terras, os seus lares. Irmão, você já acompanhou a história de um missionário? Você tem ideia do que faz um missionário quando ele deixa o país dele e ele vai para um outro país, deixando tudo para trás? É muito interessante. Nós temos os profetas, eu não vou entrar em detalhes, não é possível. Os evangelistas que fazem o evangelismo mundial, o evangelismo nacional, o evangelismo local, que faz evangelismo na sua igreja, no seu bairro. Nós temos os pastores, nós temos os professores, que são os mestres também. Ei, você que dá aula para as crianças, você que cuida das crianças, você que é professor da escola dominical, você que dá aula na escola bíblica, você que abraçou esse ministério de dar aula na igreja, saiba que você inclui nos mestres, nos professores e nos diáconos. Estou falando de outro, né? Que são os diáconos. Então nós temos aqui 6 categorias, porque mestres dá a ideia daqueles que ensinam, ok? Então, vá pegando aí. Por que eu coloquei aqui os demais dedicados? Porque eu não posso esquecer agora de você. Escuta isso aqui, como você vai se encontrar bem aqui. Quando eu digo os demais dedicados e voluntários, eu estou me referindo, escuta bem, escuta, por favor. Eu estou me referindo aos intercessores da igreja. Eu estou me referindo aos músicos. Eu estou me referindo aos cantores que passam horas ensaiando. Pessoas dedicadas a músicas. E os intercessores passam hora de joelhos, orando pela obra missionária. Você não queira saber o tanto de gente que passa a noite orando pelos pastores, pela igreja, irmãos. Olha, essas pessoas vão receber um grande galardão de Deus, porque elas passam horas. Você pensa que é simples ficar dando aula para criança? Falei ainda agora há pouco dos professores, né? Muitas vezes a gente não dá nada por um professor da escola dominical. Mas um professor da Bíblia, irmãos, é uma figura importante. Quem dá aula na igreja da Bíblia. Nós temos os porteiros, nós temos os zeladores. Você já viu quanta gente se envolve com a limpeza da igreja, irmão? E fazendo isso com carinho, limpando as coisas, cuidando do templo, do pátio, do jardim, das salas. Meus irmãos, olha os porteiros. Enquanto você está aqui sentado, tem um irmão cuidando da portaria, ou irmãos cuidando dos carros, e etc. Da administração da igreja. Os que contribuem pessoal e financeiramente com a obra missionária. Você tem ideia de quanta gente investe grandes somas de dinheiro na obra missionária? Você tem ideia? No Brasil nós temos uma organização, um ministério chamado Fermata, que ele cuida de pastores. São irmãos que têm uma certa condição financeira elevada, e eles patrocinam no Brasil inteiro treinamento para pastores, quase de graça. Coloca os pastores no hotel e eles vão descansar e cuidar dos pastores. Tudo patrocinado por eles. Nós temos empresários que constroem templos, que fazem uma obra missionária
e social fantástica. E muitas das vezes a obra missionária é feita, e a maioria é feita assim, com ofertas daqueles irmãos simples que chegam com a sua oferta e está aqui, ó, para sustentar um missionário, fazer uma obra missionária assim. Tem a área assistencial da igreja, você já percebeu? Nós estamos fracos nisso aqui, mas nós precisamos agir mais fortemente na obra social, irmãos. Estou pensando muito a gente fazer aqui um dia desse, nós vamos sair aqui à noite, vamos levar uma sopa, um caldo gostoso, um creme para os moradores de rua, levar algumas peças de roupa, levar algum sabonete. Vamos fazer um trabalho social dessa forma. Quantas cestas nós não temos distribuído, cestas básicas, né? Alimentos. Mas sempre precisamos fazer mais, muito mais. Obra social, assistencial, missionária e social, assistencial ligada à igreja. Certo? Pastor, onde está a base disso aí? Nós temos aquele versículo, eu tenho outro aqui que é Mateus 10, 41, 42. Mas eu quero lembrar daquele texto de 1 Coríntios 15, 58, que diz: irmãos, sede abundantes, constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Eu quero dar parabéns para todos que se envolvem na obra de Deus. Parabéns, meu irmão, se você se envolve na obra de Deus. Seja qual for a tua função, parabéns, e você vai receber o seu galardão pelo teu esforço, pelo teu envolvimento. Parabéns. Vamos correr. Olha aí os outros, os perseguidos. Você tem ideia, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus 5:12. Mateus capítulo 5, versículo 12. O que está escrito aí? Mateus 5:12. Olha aí, ó. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa. Ó. Regozijai-vos e exultai. Eu estava lendo 11, né? O 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bora ler o 11. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem. A palavra injuriar significa dizer palavrão com essa pessoa. E vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Irmãos, me diga se isso aqui não é forte, irmãos. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Que tipo de perseguição você já passou por causa de Cristo? Me diga. Me diga, você já passou? Alguém já deu uma cusparada nas suas costas? Alguém já bateu em você? Alguém já jogou uma pedra? Porque você é crente? Não, não é? Pois fique você sabendo que muitos passam muito mais do que isso. São apedrejados, caluniados, não é? No Oriente Médio, irmãos, acontece muito isso, irmãos. A pessoa vai passando aqui, ó. E uma pessoa de uma outra religião, contrária ao cristianismo, cospe em você. Joga pedra em você. Quando estive na Galileia, em Caná da Galileia, visitando a Igreja Batista, em Caná da Galileia, em 2015, na nossa caravana, a segunda vez que estávamos lá, o pastor da Igreja Batista de Caná da Galileia disse: a nossa igreja está crescendo, mas isso não nos traz alegria. Aí ele disse, explicou. Igreja Batista. Aí ele disse: olha, em toda essa região aqui, nos lugares onde
os palestinos estão dominando, está havendo, maioria, está havendo perseguição aos nossos irmãos. Eles não matriculam seus filhos nas escolas, nos mercadinhos. Chega para fazer compra e não consegue fazer compra. E quando vão passando nas ruas, de repente a pedra. O pastor disse para nós. E por que eles estavam indo para Caná da Galileia? Aquela cidade onde Jesus transformou a água em vinho. Aquela cidade. Sabe por quê? Porque lá estavam se sentindo mais seguros, porque tem mais crentes, tem mais cristãos. Olha que coisa, irmãos. Os perseguidos. Quem sofre perseguição por causa de Jesus Cristo. O pastor dessa igreja lá na época era árabe. Tá, eu não esqueço, não lembro o nome dele, mas ele é árabe. Ele falou conosco em inglês, não é? Muito bem. Olha aí, ó, outra classe dos que vão receber os galardões, os mártires. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Olha aí, outra classe. Meu Deus, essa é a mais pesada. De todas é a mais pesada. Versículo 9 diz o quê? Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que hão de ser mortos, como igualmente eles foram. Olha aqui, meus irmãos, a pergunta foi essa: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dito a eles: esperem um pouco mais, vai chegar o momento. Então, os mártires, eles serão recompensados de uma forma incrível. E eu vou antecipar aqui um negócio aqui. Uma vez alguém disse assim para mim: Isaías, olha o que essa pessoa me disse. Isaías, você acha certo eu chegar no céu e receber a mesma coisa que Paulo? Você sabe como foi que Paulo foi morto? Você sabe o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo foi decapitado, irmãos. Entende? Ele é um dos mártires. Lembra de Estevão, João Batista, etc. E por último, nós vamos falar dos justos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Vai ficar bonito é quando a gente responder a pergunta lá, o que são os galardões, viu? O que são? Bora lá, bora correr? O que é que diz Mateus 19, versículo 28 a 30? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem, me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória,
também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá vendo? Não é todo mundo que vai sentar no trono não, viu? Para julgar. Agora o versículo 9. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará o quê? A vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Você consegue entender? Irmãos, no reino de Deus, nós vamos ficar surpresos. Porque você vai achar que aquela pessoa não é nada. Mas quando ela receber o galardão dela, e ela vai ser chamada primeiro. Entende? Ficou claro aqui o texto, quando Jesus disse que todos aqueles que deixaram casa, mulher, irmãos, terras, perderam por causa do reino de Deus, vão receber, muitas vezes. E ainda a vida eterna, né? Tá vendo? São os justos, os que renunciaram os prazeres, renunciaram os bens, por causa de Jesus Cristo. Bora lá? Olha aí, a segunda pergunta. Quando e onde serão entregues os galardões? Você pode ver que nós já lemos esses dois textos aí, não foi? Lá em Apocalipse 12, 22, 12 diz: eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão. Não precisa a gente nem abrir. E o que está escrito no 11, versículo 18, Apocalipse 11, 18? Eis que chegou o dia da ira do Senhor, e com ele está o galardão, para retribuir aos seus servos, segundo as suas obras. Sabe quando é, meu irmão? Olha aí, ó. Na vinda do Senhor. É a ocasião que vai ser entregue. Tem um texto aqui a mais que, lá mais no final, que fala das bodas do Cordeiro, né? Poderia colocar também, mas lembra das bodas do Cordeiro? Nós vamos cear novamente com ele, vamos cear. Lembra que Jesus disse assim, eu não mais beberei do fruto da videira até o dia que eu hei de beber de novo com vocês. Então, esse momento é muito especial, né? No momento da ceia, Jesus falou isso. Agora, esse aqui eu faço questão de ler, nós não lemos ainda, vamos ler. 2 Coríntios 5:10, o que está escrito lá? Rapidinho. Olha aí, que fala do tribunal. Irmãos, o crente, ele vai enfrentar o tribunal de Cristo. Não porque ele será julgado igualmente os ímpios. Não, não é isso. É totalmente diferente. Esse tribunal aqui é o tribunal para serem recompensados. 2 Coríntios 5:10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal aqui, meus irmãos, não é para decidir quem é que vai para o inferno ou quem é que vai para o céu, não. Esse tribunal aqui é dos galardões. Para dar para você, aqui é para você, pá. Isso aqui é para você. O julgamento dos ímpios acontece em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 15. Certo? Não confunda. Apocalipse 21, capítulo 20, de 11 a 15. O grande trono branco. Está aqui, Apocalipse
20 versículos de 11 a 15. É nesse que o ímpio vai estar. Agora, nesse que eu li aqui, ó, é para nós, os cristãos. Vamos receber os galardões. Todos vão comparecer, todos que eu digo a igreja, para receber segundo o que tiver feito, ok? Isso é muito importante. Agora vamos caminhar para o final. Olha aí a terceira pergunta. O que serão os galardões? Olha aí, pessoal, é show de bola isso aí. Eu demorei muito para entender isso aí. Agora, quando nós vamos para responder essa pergunta aí, a gente precisa fazer uma observação. Abra bem aí, 1 Coríntios 2:9. 2:9. Abra aí. Estamos caminhando para o final. 2:9 diz o quê? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, pessoal, o que esse texto está dizendo, escuta aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? O que esse versículo está dizendo é que o que olhos não viram, isso aqui, ó. O que ouvidos não ouviram. E nem penetrou aqui, ó, no coração humano. Em outras palavras, o que nós não fazemos ideia. O que nós não conseguimos pensar. O que não somos capazes de imaginar com a nossa mente finita. É o que Deus tem preparado. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. É isso que Ele tem preparado. É isso que Ele está preparando para cada um de nós. É isso que Ele vai dar no último dia. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem coração jamais penetrou em algum coração, é o que Deus, meu Deus. Aí, esses aqui, ó, esses aqui foram os que nos foram revelados. Entende? Porque o próprio Jesus, ele disse assim, ó, quem deixou casa, terreno, mulher, filhos, que perdeu, né? Por causa do reino de Deus, ele disse que vai receber muito mais. Não foi? Mas ele não especificou. Agora, no livro de Apocalipse, nós temos uma ligeira ideia. Olha aí o primeiro galardão que nós vamos receber. Coroas. Coroas. Apocalipse 2:7, abra bem aí. E aí, nesse exato momento, a gente vai ficar em Apocalipse. Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr. Olha o que diz, 2:7. 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente. Não, é 2:10, perdão. O 7 é já. 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Coroas, tá? Tem mais. 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Olha aí o que Paulo fala para quando ele está se despedindo de Timóteo. 2 Timóteo 4:8.
Ele diz assim, ó: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Coroas. Fechou, né? Vamos agora para o outro tipo de galardão. Os prêmios. Que são os prêmios? Apocalipse 2,7. De novo aí, ó. Agora sim, 2,7. A segunda parte do versículo. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Qual é o prêmio aqui? Hein? Se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ok? No paraíso de Deus. Agora veja o 17, né? 17, 2,17. O que diz no 17? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná que está escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meu Deus! Olha, irmãos, não dá para eu entrar em detalhes, mas a pedrinha branca, ela era usada, sabe onde? No Senado romano. A pedrinha branca. Depois eu posso contar essa história da pedrinha branca. Não é à toa que a Bíblia fala da pedrinha branca. Privilégios, olha, os prêmios, né? Muito bem. Agora, e o novo nome escrito, viu? O novo nome escrito, que só quem vai saber é você que vai ganhar. Meu Deus. Bora lá? Agora, as posições. Apocalipse 2,26. Olha as posições aí, ó. Que posições são essas, pastor? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmão, ei. Você não é nada, né? Humanamente falando, né? Mas no reino de Deus, meu filho, ei, faça por onde você vai se tornar grande. Você vai ter autoridade sobre nações. Lembra do milênio? Vamos tratar sobre o milênio. Qualquer dia desse, talvez não numa pregação, mas numa escola bíblica, certo? Autoridade grande, por isso as posições. Bora correr para as honras. Bora lá. Olha aí o que diz nas honras. As honras. Apocalipse 3,5. Apocalipse 3,5. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei, ou seja, pronunciarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, nós iremos receber uma vestidura linda, branca, e Jesus vai ter nós vamos ter o privilégio dele chegar diante de Pai. Eu confesso o nome de fulano, o teu nome. Rapaz, diante de Deus. E é teu, Senhor. Servo fiel até o fim. Privilégios, viu? As honras. As honras. O vencedor será vestido de uma vestidura branca. Vestiduras brancas. De modo nenhum o seu nome vai ser apagado do livro da vida. E Jesus vai pronunciar o nome. Rapaz, meu Deus. Que quando você faz um concurso, não é qualquer concurso, mas quando você faz o concurso, rapaz, quando o nome aparece,
Quando o nome aparece na lista, ou quando alguém pronuncia o nome, menino, é uma vibração maior do mundo, não é? O nome está lá. Imagine um dia lá no céu, Jesus vai pronunciar o teu nome. Meu Deus. Olha o versículo 12, do capítulo 3 também. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também o nome dele, sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, são muitos privilégios, né, irmãos? E são muitas honras. E agora os privilégios. 3:21. O que diz no 3:21? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Maravilha, né, irmãos? Sentar com Jesus no trono dele. É honra, né? Irmãos, quando a gente aqui na terra quer falar com autoridade, é difícil até a gente falar com ela. Um dia, nós vamos sentar com Jesus no seu trono. Aleluia. E aí a nossa conclusão, privilégio, né? Os privilégios. Pode passar. Olha aí, pessoal. Aí é onde a gente vai fechar com chave de ouro. Passagens que agora têm mais sentido para nós depois que a gente ouve essa mensagem. Vocês querem ver agora o que está escrito em Mateus 5:19? Olha aí como agora tem sentido essa passagem. Talvez você já tinha passado por ela. Talvez você tinha lido, mas não tinha lhe chamado a atenção. Olha aí, ó. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado pequeno ou mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os guardar e ensinar, esse será considerado grande. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Um dia você vai chegar no céu, se você permanecer fiel. Mas eu vou lhe perguntar, lá no céu você vai ser grande ou pequeno? Seja zeloso. Ande direitinho. 6:19. 6:19 e 20. O que está lá? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Irmãos, me diga se Jesus não está dizendo algo poderoso agora para a gente entender. Não ajunte na terra tesouro. Não ajunte aqui tesouro, mas ó, onde você deve ajuntar? Irmãos, tem gente que ele pode até ser pobre aqui na terra. Tem gente que pode não ter nada aqui na terra, mas o tesouro dele lá, ó. Ei! Vai fazer inveja, meninos. Se o homem daqui da terra soubesse, meu irmão, de que tamanho é o teu tesouro lá no céu? Tem gente que só junta aqui, mas não está juntando lá. O daqui os ladrões vão levar. Aqui a ferrugem corrói. Aqui o mundo vai se encarregar de destruir. Mas aquele que é feito lá, ó. Bem, 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2:9, nós já lemos. O que olho não viu, ouvido não ouviu. O que olhos não viram, ouvidos não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem.
2 Coríntios também fala da recompensa, 4:18 também fala da recompensa. E esse aqui, 2 João, versículo 7, é uma advertência. Sabe qual é a advertência? Para você não ouvir as seitas. Porque o apóstolo João diz que quem se envolve com heresia não receberá o galardão completo. Olha que coisa. É muito interessante esse texto. 2 João, versículo 7, de 7 a 11. E só lembrando, 2 Coríntios 4:18, fala das coisas eternas e das coisas temporais. Fala das coisas que se veem e das coisas que não se veem. Eu te pergunto, o que são mais importantes? As coisas que a gente vê ou as coisas que a gente não vê? Legal, não é? Que Deus nos abençoe. Que você seja criterioso, zeloso. E que um dia, quando você chegar no céu, o teu galardão seja grande. Porque aqui foi apenas uma pequena amostra do que pode acontecer com você e vai acontecer com você. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos ficar em pé, queridos. Quero convidar o ministério para subir e nós vamos cantar. Deus abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe, meu amado irmão, e assista as outras mensagens. Dê o seu like, dê o seu joia. Deus abençoe. Amém.